Agradeço a Deus e a todos aqueles que fizeram o possível para que esta semana de reflexão filosófica acontecesse. Que filosofia para Angola? Passo a ler o que eu refleti e escrevi sobre este desafio. Depois das contradições e experiências destrutivas nascidas da Guerra Civil em Angola, depois da violência diabólica que se tornou a política ideológica do Estado moderno, depois das religiões do Estado que modificaram o sentido do sagrado, onde o problema do homem já não leva ao problema de Deus, depois da crença em procura do quimbandeiro, que se tornou o sustentáculo do emprego em Angola, depois da emissão de diplomas que se verificou sem conhecimento, colocando o Estado das universidades em crise endêmica, depois da observação que se fez aos jovens que crescem sem referências morais, depois de tanta corrupção que desqualificou Angola como nação ética e humanizada, depois do ensino de Angola, que se tornou instrução escolástica e não formação do angolano humanizado, depois do angolano que se tornou objeto pensado e não sujeito pensante, Angola procura buscar o verdadeiro sentido e sabedoria da cultura humana que se deve realizar num projeto de humanidade, adequando-se à dignidade e às exigências dos valores ético-morais da pessoa humana. Por isso, Angola precisa de uma filosofia baseada na educação humanizada. Esta educação humanizada que Angola, os angolanos precisam, fundamenta-se em 4 deveres, a saber, o dever de honestidade, o dever de ser feliz, o dever de justiça e o dever da prudência. O dever de honestidade. A humanização do angolano verifica-se na vivência das virtudes e dos verdadeiros valores, como a honestidade, a justiça e a prudência. Assim, o angolano humanizado orienta-se na busca da existência humanizada e alicerçada nos valores fundamentais da vida humana. A ser assim, a moral deve validar os valores fundamentais da vida moral do angolano que se orientam para a vivência moral existente em Angola, porque a exigência de uma Angola humanizada nasce de uma consciência que busca a vida virtuosa do angolano nos valores fundamentais, que reconhece a ação violenta como rejeição do bem no bem. Mas a validação destes valores depende do critério universal, ou seja, o critério que se deve usar para a orientação e a compreensão de toda a moral concreta da ação, e a compreensão de toda a moral concreta da ação na educação e a humanização do angolano e a universalidade. Assim compreende-se o alicerce de Angola humanizada, quando se compreende as categorias fundamentais da moral baseada no critério universal. Ora, o começo de toda a moral que se quer ação racionalizada e humanizada em Angola é o dever, porque determina os valores fundamentais da moral. Nesse sentido, a liberdade concreta
na vontade racionalizada e humanizada, deve fortalecer no dever. É no dever moral que se diferencia a vontade de Angola violenta e a vontade de Angola racionalizada e humanizada. O sistema moral racionalizado e humanizado revela-se na moral concreta da ação. Este sistema torna o agir político angolano e do angolano um agir racionalizado e humanizado, visto que o problema político está relacionado ao problema moral. Somente se coloca a questão do sentido da política quem já se colocou a questão do sentido da ação humana. Assim a política só será problema para quem reconhece a regra moral universal. Se o dever pressupõe deveres, então o dever é encontrado nas relações com o outro e consigo, considerado e tratado como um outro. Isso significa que todo angolano possui uma moral, ou seja, o angolano que pretende ser moral reconhece-se que é imoral. Assim o dever manifesta a sua multiplicidade humana e torna-se humanizado pela intuação da moral concreta, da ação honesta racionalizada em Angola. A unidade de todos os deveres concentra-se no único dever, o dever de honestidade. O angolano que se humanizou vive o dever de honestidade nos valores fundamentais, como o bem de Angola. Assim, a vida do angolano humanizado deve revelar uma ação honesta na prática política, como a rejeição da violência e de tudo que possa destruir a Angola humanizada. Porque realizou o sentido da vida e da sua vida na universalidade. A violência torna-se uma possibilidade para o angolano que ainda não se humanizou e se universalizou no agir honesto, no dever de honestidade. A educação humanizada constitui a possibilidade do agir ético, humanizado e político, responsável do angolano para a obtenção de uma vida virtuosa na Angola voltada à violência e a tudo o que possa destruir a Angola humanizada. Assim, o angolano honesto que se realiza na ação honesta e na universalidade do agir moral é o angolano da moral concreta e da vida virtuosa que reduziu a violência e o humanismo ético. O dever de ser feliz. Qual é a finalidade da vida moral em Angola? Se a vida moral conduz a uma vida virtuosa que não se situa no plano da ação, então a vida virtuosa pretendida, a vida da ação ética, as escolhas, as decisões, não se encontram nisso, porque a escolha pode ser ético-racional ou violento-desumana. Assim, a decisão violento-desumana torna a vida insensante e faz nascer o problema da reflexão moral que busca a vida virtuosa. A experiência moral do angolano avalia-se como comportamento humano de cada angolano voltado à felicidade, a uma escolha sensata de uma vida virtuosa. Apesar da escolha infeliz e privada, de sentido que o angolano pode fazer pela sua liberdade, no início existe a certeza moral. Sabe-se o que se deve fazer, evitar o que se deve desejar ou não, bom ou mau. Assim, o dever é considerado como a única categoria fundamental da moral. De que maneira se torna real
e concreto dever. Enquanto ser racionalizado e humanizado, o angolano não se pode limitar somente ao dever para si, porque o progresso para a felicidade, que é o progresso para a universalidade, passa através da submissão de tudo que é individual. Assim, o dever torna-se real e concreto quando se referencia somente aos outros, sob o ponto de vista dos outros. O mérito do angolano consistiria em reintroduzir a vida virtuosa e o dever de ser feliz no coração da moral angolana. O dever que se torna concreto e se relaciona aos outros é um princípio moral do bem no bem que o angolano tem para consigo e com seu próximo. Por isso, na qualidade do angolano poder agir, ora como razão, ora como violência, ora como moral, ora como imoral, a sua felicidade consiste na escolha da razão ética e humanizada. Assim, o angolano deve ser humanizado no bem e para o bem, porque o problema da vida virtuosa se tornou o problema da educação humanizada na prática da universalização. Assim, a vida virtuosa do angolano humanizado justifica-se no critério da universalidade, isto é, da não violência. A felicidade torna-se o critério que regula a vida moral, início da vida nova do angolano, que se quer na razão ética e humanizada, como prática de uma vida virtuosa. Ora, se o angolano humanizado vive a sua felicidade no agir ético-prático, o agir ético-prático e humanizado revela a vida virtuosa do angolano. A ética angolana deve se manifestar no agir humanizado, pelas atitudes, categorias, na busca da felicidade, porque a existência do dever de ser feliz se realiza na moral concreta, racionalizada consigo e com os outros seres humanos. O dever de justiça. Se o dever de ser feliz pressupõe o dever de justiça, o dever de justiça angolana deve consistir em respeitar a humanidade em todo o angolano, isto é, exige que eu trato o outro como a mim e a mim como o outro. O dever de justiça, enquanto dever para com os outros, atua como um traço de união entre a dimensão moral e a política. Ora, a justiça exprime o princípio da universalidade no interior do mundo histórico. Se a justiça se manifesta assim, então o dever de justiça realiza-se na universalidade da comunidade. Neste sentido, a comunidade dos angolanos históricos induz o dever de justiça formal a apresentar-se como prudência, isto é, como sabedoria prática, porque o dever de justiça unido ao da prudência conduz à política. Apesar disso, não pode ser compreendido como mundo originário de Angola, mas como condição que permite e favorece o cumprimento moral do angolano. Assim, a moral apresenta-se como fundamento e objetivo da política, porque o comportamento ético-moral do angolano se realiza na comunidade política que constitui o horizonte da sua vida moral. Por isso, reconstruir a moral concreta de uma comunidade é um ato especificamente político,
é até mesmo o ato político por excelência. O ato moral visa a universalidade no concreto da vida moral e é político por si, porque todo o ato do ser humano realiza-se na vida da comunidade. Assim, a necessidade da humanização do angolano entra na necessidade da humanização da moral concreta, porque a primeira pressupõe a segunda, e a segunda a primeira. Neste sentido, se a intenção da ação ética do angolano revela o ato da ação humanizada, a ação do ato humanizado reflete a responsabilidade ética. É a dialética, intenção, ato, e ato e intenção no agir responsável do angolano. O dever de se humanizar e de humanização da moral concreta atualiza-se no agir ético humanizado do angolano. O dever de se humanizar baseia-se no critério de universalidade e manifesta-se na ação racionalizada e humanizada de cada angolano. Assim, o critério da vida moral deve revelar a justiça maior na universalidade da moral concreta. Mas o critério da moral concreta manifesta-se na moral universal e na sua universalização, porque dita o critério universal de toda ação justa do bem agir do angolano. De que modo se deve apresentar o dever de justiça na ação do angolano? Se o dever de justiça expressa as relações do angolano no interior da comunidade, a prática da justiça é necessária na moral concreta. A ser assim, a veracidade e a coragem devem ser uma exigência moral do dever de justiça, porque a falta contra a verdade é falta contra o dever de justiça na dignidade e nos princípios fundamentais do angolano. Assim, o angolano deve ser educado e humanizado à verdade e à coragem da virtude da verdade. O angolano educado para a tomada de consciência do sentido concreto, para a consciência de si e para a reflexão, para a vontade de se compreender e compreender-se, não se deve deixar manipular pela violência política. Se o direito não está no dever, e o dever não está no direito, onde há inexistência do direito, não há existência de deveres. Assim, a verdade diz a quem possui o direito à veracidade para fazer o bem. A violência diabólica fez perder a consciência humanizada da universalidade moral e do dever de justiça no campo político. A violência diabólica destruiu os valores fundamentais e o direito que se baseiam no contrato social. Todo contrato social se baseia no critério da universalização da moral concreta da não-violência. A humanização deve conduzir o angolano à tomada de consciência do sentido concreto, à consciência de si e à reflexão, à vontade de compreender e compreender-se no mundo de angolanos que escrevem sobre a justiça, mas vivem na injustiça e praticam ações injustas. Assim, se as injustiças e as ações injustas fazem parte da infelicidade do angolano, e a causa da infelicidade do angolano é a violência diabólica, a felicidade do angolano consiste na sua humanização, a universalidade do dever de justiça e a anulação da violência diabólica. A humanização do angolano ao dever de justiça deve basear-se nos valores fundamentais
que levam o angolano a agir como homem do bem no bem, na prática da justiça, a compreender a violência na razão e a razão no humanismo ético, a humanizar a política diabólica na moral concreta e a universalizar o indivíduo na universalização moral. O dever de prudência é o último. Se o dever de justiça corresponde ao dever de prudência, enquanto o dever de justiça se torna a base de todos os deveres, e a prudência enquanto a vivência de todos os deveres baseada na justiça, a prudência é a sabedoria prática, que determina a execução e conduz ao sucesso os empreendimentos do indivíduo moral. O dever da prudência mostra a unificação das intenções morais e a prática das ações morais do angolano através de uma ação ética humanizada que se baseia na moral universal e na sua universalização. Embora a universalidade moral dite o critério dos valores fundamentais, a vivência destes valores deve revelar-se na moral concreta. Assim, a moral concreta torna real os valores da universalidade moral. É na moral concreta que se vive e se observa os valores da universalidade moral. De que modo se manifesta o bem moral do angolano na felicidade da ação? Se a prudência se revela na busca da felicidade e a felicidade na realização da ação virtuosa da vida do angolano, a felicidade não se pode revelar como ação máxima do bem-estar do indivíduo angolano, porque as ações individuais se devem manifestar humanas no critério universal dos valores morais. Assim, o agir bem de forma individual é insuficiente, porque a virtude ética se deve manifestar como virtude na moral concreta da ação, isto é, ação humanizada como felicidade do angolano. Kant coloca a responsabilidade prática do agir bem ou mal na consciência ou na vontade do indivíduo, como que não houvesse um critério do agir moral, como que o indivíduo determinasse o bem e o mal. Por isso, o dever da prudência reivindica a humanização do angolano, que se deve revelar no agir bem, enquanto o agir bem seja o bem agir no bem. Se a consciência individual do angolano não pode ser o critério axiológico da universalidade moral, a sabedoria prática, que se revela nas ações éticas humanizadas do angolano, une o angolano a Angola, que se quer humanizada. Assim, o fim da ação manifesta a intenção da ação, porque a moral da ação revela a intenção da ação no dever da universalidade. Sem Aristóteles, a prudência se configura como o agir decidido e refletido, isto é, o agir bem baseado na virtude e na vida virtuosa do bem no bem. Tomás de Aquino entende-a como razão reta do agir, é própria da razão prática, isto é, a prudência reside na razão ética do bem agir. O problema da prudência é o da relação entre a qualidade moral das máximas e a responsabilidade moral pelas consequências dos atos inspirados por estas máximas. A consciência do angolano, humanizado ao dever de prudência, revela a responsabilidade moral da sua ação na moral concreta. De que modo se engendra o dever de prudência na violência? Se a violência diabólica é um momento de política e da realidade política desumana,
O dever de prudência leva o angolano humanizado a lutar contra essa violência através da política humana e da ação ético-política humanizada. Assim, o sentido da vida deste angolano humanizado pressupõe o dever de justiça que se necessita para a promoção da dignidade humana e da paz em Angola. O dever de prudência, engendrado no dever de justiça, conduz à política, porque se concebe a política como ação de razão ética humanizada pelas virtudes de prudência e de justiça. O angolano, na coragem da sua razão ética, humaniza Angola, humaniza-se na Angola pela sua ação política humanizada contra a violência diabólica. Assim, a moral concreta torna-se moral vivente, porque o angolano vive o humanismo ético como universalização moral da anulação da violência. A ação da universalização moral deve coincidir com a ação do dever de justiça na moral concreta, porque o angolano está chamado ao dever de agir ético humanizado, visto que a sabedoria prática integrou a moral formal na moral concreta como vivência da ação universalizante e universalizável. Assim, somente terá coragem política de lutar contra a violência diabólica e fazer universais o angolano que se humanizou através do dever de justiça unido ao dever de prudência. No entanto, deve escolher a razão ética o angolano que se quer humanizar e viver a razão ética. O humanismo ético e axiológico vivido na moral concreta da ação revela a separação da violência diabólica e vive na razão ética. Compreendeu a filosofia como necessidade baseada na educação humanizada e não como uma possibilidade dialética entre razão ética e violência diabólica em Angola. Assim, a cultura da animalidade que se manifesta na violência diabólica em Angola é recusada na razão ética como assunção da vida racionalizada e humanizada. Muito obrigado. Oh,